Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje a professora veio aqui gravar esse vídeo para explicar sobre o trabalho de geografia, tá certo? Esse trabalho ele teria que ser feito no colégio, seria em grupo, porém, nas condições que nós estamos, não tem como nós fazermos em grupo. Então, vocês vão fazer individual. E, pelo motivo de vocês fazerem individual, eu vou resumir bem esse trabalho, tá bom? Vai ser um trabalho bem menor do que o que a apostila está propondo, porém com qualidade. Bom, primeira coisa, aqui na apostila, ele dá 10 etapas para esse trabalho, porém nós vamos resumir em 2 etapas somente, tá certo? Então, primeira coisa, o que eu vou falar para vocês? Vocês vão fazer esse trabalho, pode ser feito em folha de caderno, tá? Quem não tem, pode ser feito em folha de almaço. Porém, se não tiver a folha de almaço, pode ser feita em folha de caderno mesmo. Separa lá as lições que nós terminamos de geografia, as últimas lições, separa algumas folhas do caderno e aí vocês podem fazer esse trabalho na folha de caderno, tá? Separado da lição, porque depois vocês vão retirar essas folhas para poder me entregar, tá? Então, primeira coisa, quando vocês forem começar lá na folha de caderno, vocês vão colocar o cabeçalho completo, que vocês já sabem como é que faz, né? O nome do colégio, São Paulo, pode pôr a data de hoje, dia 28 de abril, tá bom? O nome completo e número e série, tá certo? Então, a primeira coisa é começar já a folhinha com o cabeçalho. Depois vocês vão colocar assim, ó, trabalho de geografia, tá? E depois colocar o título. O título é O Estado de São Paulo, tá? Que é o que a gente vai trabalhar agora aqui na apostila. Então, eu vou pedir para vocês pegarem a apostila, tá? Da parte de geografia e acompanhar junto com a professora como que vai ser realizado esse trabalho. Vamos lá, peguem aí a página 121 da apostila da parte de geografia. Aí, a primeira parte fala assim, ó, pesquisando sobre o estado em que eu moro, tá? Então, tá escrito assim, ó, no segundo ano, você fez uma pesquisa para contar a história da sua vida. E no terceiro, pesquisou sobre a história da escola em que você estuda e também o do bairro e o do município em que ela se localiza. Agora você e seus colegas terão um novo desafio, fazer uma pesquisa sobre o estado onde mora, tá bom? Então, o estado que nós moramos é São Paulo, então é esse estado que vocês vão fazer a pesquisa. Bom, aqui na apostila, ele traz alguns assuntos de como seria feito o trabalho, só que seria em grupo. Então, eu não vou ler toda essa parte, porque vocês vão fazer individual. Então, eu vou resumir somente, vou ler só as partes, resumindo somente o que vocês vão fazer nessa folha aí, tá certo? Então, assim, o que vocês vão fazer? Vamos lá na página 123 da parte de geografia. Temas para a coleta de dados sobre o estado em que você vive. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, colocou o cabeçalho, escreveu trabalho de geografia, colocou o título O Estado de São Paulo. E aí você vai organizar os dados. Então, vamos lá. Os dados vão ser, anotem aí, porque tem algumas coisas que tem aqui na apostila que nós não vamos fazer. Primeiro, dados gerais do estado. Esse vocês vão fazer. Vocês vão escrever a área, divisas, capitais, no caso, a capital, né? Desculpa, capital de São Paulo, principais cidades, população, número de população e gentílico. Gentílico é o quê? Olha lá embaixo, ó, no dicionário. Gentílico, adjetivo usado para se referir ao lugar onde alguém nasceu. Por exemplo, quem nasceu em Minas Gerais é mineiro. Quem nasceu no Rio Grande do Norte é potiguar. E no Rio Grande do Sul, gaúcho.
No caso nosso, quem nasceu em São Paulo aí vocês vão colocar lá, tá bom? Então, vocês vão colocar esses dados, vão escrever área, vou pôr o número da área. Divisas, vou colocar os estados que fazem divisa com São Paulo. Capital, vai colocar a capital de São Paulo. E assim por diante. O 2, aspectos naturais, vocês não vão fazer. Então, risca o número 2, que é relevo e hidrografia. Isso aí vocês vão ver depois muito nas outras séries que vocês ainda vão passar, tá bom? Então, tira essa parte aí do número 2. Vamos lá, para a página 124. Na página 124, o 3, vocês também não vão fazer, que é aspectos naturais. Corta também essa parte, tá bom? Vamos lá para o número 4. História. Aí vocês vão escrever, ó, fatos históricos importantes que aconteceram aqui na cidade de São Paulo. Pode ser alguma coisa relacionada a futebol, a política, algum fato importante que a gente já passou em São Paulo, que já aconteceu em São Paulo. Primeiro governador, grupos indígenas que habitavam o estado antes da colonização, nós já aprendemos isso em história, tá certo? E curiosidades também da história de São Paulo, vocês podem colocar. Aí vocês perguntam assim, mas professora, a gente vai ter que só escrever? Não, vocês podem pôr fotos, vocês podem desenhar, tá certo? Aí nós vamos para o 5, ó, aspectos políticos. Nome do atual governador e partido a que ele pertence, localização da sede do governo e nome do palácio. Nós vimos também isso lá na apostila número 1, tá bom? Depois a gente vai ver onde que vocês vão ter que pesquisar isso daí. Então, algumas coisas nós já vimos na apostila número 1, já vai ajudar, porque a gente pode recorrer a essa apostila, tá? E outras fontes que a professora ainda vai falar. Número de deputados na Assembleia Legislativa, obras do governo estadual do município onde você vive, estradas, pontes, escolas, hospitais, programas sociais, etc. Depois vocês vão para o 6, economia, principais produtos da agricultura, principais produtos da pecuária, principais indústrias. Então, vocês vão pesquisar cada um desses que nós também já vimos, sobre os produtos da agricultura, sobre a pecuária, vocês vão pesquisar e também vão colocar. Depois vamos lá para o 7, economia, atividade extrativa, se houver, mas nós temos, vocês sabem que nós também já estudamos sobre isso, atividades pesqueira, se houver e também tem, setor de prestação de serviços, meios de transportes principais, ó, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, tá? Tudo isso vocês vão pesquisar. E aí vamos escrever por item. Pode pôr foto? Pode pôr foto. Depois, o último é o 8, cultura. Vocês vão escrever lá. Comidas típicas, danças típicas, principais festas populares, atividades de lazer, brincadeiras, principais museus do estado, principais pontos turísticos. Também pode pôr foto ou se não escrever. Então tem lá as principais festas populares. Vocês podem escrever o nome das festas ou podem colocar fotos ou podem desenhar também, tá certo? Então vamos lá. Na página 125, esse número 3, vocês não vão fazer. Então, risca aí etapa número 3. Essa atividade em casa, eu vou colocar no portal. Vocês vão fazer, que é esse exercício 1 e o exercício 2. Esse aqui vocês podem fazer. E depois tem o Vale a Pena Conhecer. Nesse CD, que chama Canções do Brasil, que é da palavra cantada, eles têm várias musiquinhas que falam sobre alguns estados. Então, é legal vocês ouvirem, tá bom? Bom, depois que fez a etapa, que vocês fizeram a coletagem, né, e organizaram os fatos, aí tem na página 127, coleta de dados e montagem da apresentação. Então, aqui na página 128 e 129,
eles dão alguns exemplos de como você pode fazer esse trabalho. Então, aqui, ó, dados da geografia do estado de Alagoas. Eles estão falando do estado de Alagoas. No caso, o nosso é o estado de São Paulo, tá certo? Então, aí eles colocaram ó, a área, aí colocou o número, relevo, ponto mais elevado, observando que no nosso não foi relevo, tá? Nós cortamos, vegetação nós cortamos, o clima nós cortamos. Então, vocês podem colocar do jeito que está aqui, sugerindo na página 128, porém, com os dados que a gente fez aqui da página 124, tá bom? Então, aqui é só um exemplo de como vocês podem organizar esse trabalho. Aqui só está escrito. E aí, aqui que a professora falou, pode ser só escrito? Não precisa ser só escrito, pode ser com desenhos, com fotos, com figuras tiradas da internet, tá bom? Bom, então aí, aqui na página 130, também sugere como você pode montar esse trabalho. Estão vendo aí, ó? Aqui, ó, dados gerais do estado de Alagoas, no caso, o nosso estado de São Paulo. Aí colocou a área, a população, gentílico. E aí, nas outras partes, eles colocaram fotos. Estão vendo? Então, é desse jeito que vocês podem fazer. Então, pode colocar ela escrevendo ou se não com fotos. Bom, aqui na página 130 e 131, está falando como que você deve escrever as fontes da onde você tirou. Então, aí vocês me perguntam, professora, de onde eu vou tirar isso? Vocês têm livros, revista, jornais, pode tirar algum vídeo do YouTube também, que tem bastante, que fala sobre o estado, os fatos, né? Vocês podem tirar também os vídeos de lá e vão colocar as fontes. E aí, eu quero que vocês assinalem aí, na página 131, o seguinte. No exercício, na atividade 1, aqui, ó, o registro de um livro utilizado como fonte deve ser assim. Marquem aí o primeiro quadradinho, onde está escrito nome completo do autor, título, subtítulo, tá certo? Então, no primeiro quadradinho, vocês assinalem, que é se vocês tirarem alguma coisa de algum livro. No 2, se vocês tirarem alguma coisa de uma enciclopédia, vocês vão assinalar o último quadradinho, o quarto quadradinho, onde está escrito assim, ó, nome da enciclopédia, cidade, editora, ano, número do volume, tá bom? No 3, se a fonte é uma revista, então assinale aí o segundo quadradinho, que é assim, ó, nome da revista, cidade onde foi publicada, editora, volume, número, tá? Então, o segundo quadradinho. E no quarto, se for de um jornal, vocês vão assinalar o terceiro quadradinho. Tá escrito assim, ó, nome do jornal, cidade, onde foi publicado, mês e ano, tá bom? Então, essa aqui é o jeito como vocês vão colocar a fonte da onde vocês tiraram todos esses dados aqui que a professora pediu. E aí, tem ainda a página, o 5, página 132. O 5 é o site. Então, da onde você tirou? Aí você vai pôr no último quadradinho, ó, acesso em dia, mês, ano. Então, aí se você procurou alguma coisa no Google lá, aí você vai colocar que site que você tirou, tá certo? Essa outra lição aí, que é escrito em casa, o exercício 1, 2, 3 e 4, vocês também não vão fazer. Pode riscar aí. Por quê? É uma atividade, uma lição de casa, que ela tem que ser feita em cima do trabalho. Só que esse trabalho, eu vou dar um prazo bem grande para vocês fazerem. Esse trabalho vocês não vão colocar fotos para mim lá no e-mail. Esse trabalho vocês vão fazer durante todo esse mês de abril, todo esse mês de abril não, desculpa, todo esse mês de maio, né? Porque ele é para finalizar mais ou menos no final de maio, porque ele vai servir como nota para o nosso segundo bimestre, tá? Então, não tem pressa de fazer.
vocês vão ter esse mês de maio todinho para coletar todos esses dados e colocar na folha. Aí vocês me perguntam, professora, é para fazer capa? Pode fazer capa. Quem tiver o papel já em casa, pode fazer uma capinha, pôr até um desenho, fazer um desenho, colocar alguma coisa, né? Ou um mapa. E agora, quem não tiver nenhum papel, espera, né? Depois, quando a gente voltar nas nossas aulas presenciais, a gente vai poder pegar alguns papéis, né, coloridos, tudo lá na escola, e a gente pode fazer a capinha. Então, vamos fazer isso com muita calma, tá certo? Com bastante qualidade. São dados super importantes, né? Vocês vão aprender bastante sobre o estado de São Paulo. Então, coleta os fatos direitinho, depois passem a limpo, né? Se você coletou, pôs tudo num papel, agora eu vou montar o trabalho. Então, coloca lá direitinho na folha, faz o cabeçalho, aí vai pondo os itens, escrevendo, vai pondo as figuras, tá certo? E aí vocês vão depois, a segunda etapa do trabalho, que a gente vai fazer só 2 etapas. A primeira etapa é essa organização na folha, e a segunda etapa é a apresentação que vocês vão fazer lá para a professora no colégio, tá bom? Então, a segunda etapa é a apresentação. Então, depois que você coletou tudo, colocou na folha bem organizado, com uma letra bem bonita, desenho, fez um desenho ou colou fotos, tá bom? Depois que ele estiver todo prontinho e tiver com a capa, aí vocês vão apresentar lá na sala. Aí eu vou escolher, o aluno vai na frente, eu posso escolher ou o aspecto número 5 ou o 4, aí cada um vai falar sobre algum desses aspectos que nós escrevemos aqui, tá certo? Então, esse trabalho vai ser resumido nessas folhas, da 121 até a 132. Se vocês lerem aqui, vocês vão ver que o trabalho tem algumas coisas que falam aqui, que alguns aspectos que falam aqui, que nós não vamos colocar no trabalho, porque o nosso trabalho vai ficar bem resumido. Vai ser essas 2 etapas só, que é a apresentação, a coletagem dos dados na folha e a apresentação na sala de aula, tá certo? Então, o trabalho se resume só nisso, com bastante qualidade, tá? E acredito que seja só isso. Eu espero que esteja, que foi esclarecedor para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre o trabalho, professora, eu posso pôr isso, posso escrever aquilo? Vocês podem perguntar lá pela a nossa agenda e a professora vai estar respondendo, tá certo? Então, eu espero que vocês consigam fazer, coletar todos os dados. Não tem pressa de fazer o trabalho, tá bom? Até porque vocês já têm as outras atividades que eu vou estar postando lá no portal. Então, vão fazendo com calma, com qualidade, uma letra bem bonita, bem caprichado, tá certo? E aí, quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, vocês vão me entregar o trabalho, eu vou olhar e a gente vai fazer a apresentação lá na sala de aula, tá bom? Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês esse vídeo. E se você assistiu, coloca lá nos comentários, assistiu o vídeo, tá certo? Que aí a professora vai saber se você conseguiu assistir o vídeo, tá bom? E um beijão para todos e até mais. Até o próximo vídeo.